Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos, capítulo 18, versos 9 e 10. Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença agradecidos pela vida, por este dia que nos concedes, por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Estamos, Pai, iniciando uma nova série de estudo. Que o Teu Espírito Santo fale conosco cada dia, cada momento, ajudando-nos a entender e também viver na prática em nossa vida o que nós aprendemos. Queiras estar com cada um que estuda conosco a Bíblia cada dia. Todos têm necessidades, problemas, dificuldades. Tu conheces aqueles que nos escrevem pedindo orações. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder. Queiras, Pai, portanto, abençoá-los conforme a Tua vontade. Queremos pedir que continues abençoando Irene Zamboni. Ela está agradecida por bênçãos que a família tem recebido das Tuas mãos. Abençoes Elza Fagundes, especialmente o filho Raul Fagundes. Abençoes também Lucilene Cassimiro, a filha Gesley e também o filho Jefferson. Abençoes Antônia Almeida, Dilza Flora e o filho Rodrigo. E também queres abençoar Alexandre para que seja liberto e Washington. Ó Pai, tenhas misericórdia de cada um. Nós cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém. É com muita alegria que retornamos para iniciarmos esta nova série e esperamos que cada dia que nós estivermos estudando, o Espírito Santo esteja falando conosco, abrindo a nossa mente para entendermos a Palavra de Deus. Nós vamos, durante essas próximas semanas, nessa nova série, estudando as duas cartas de Paulo aos Coríntios. Paulo, ele exerceu o seu ministério em uma boa parte ali em Corinto e Paulo, como nós sabemos, ele não foi um discípulo de Jesus. Paulo se converteu depois, quando Jesus já havia voltado para os céus, quando ele teve aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, e Deus então o chamou para o ministério. E interessante que quando Paulo foi chamado para o ministério, para ser apóstolo, a maioria dos discípulos não aceitavam Paulo como apóstolo. Por quê? Porque os discípulos foram chamados diretamente, pessoalmente, por Jesus, ali na região da Galileia. E Paulo, ele foi chamado neste encontro que teve na estrada de Damasco com o próprio Jesus. E nós encontramos, então, aqui Paulo, ele dizendo que ele era um apóstolo não por vontade humana, mas escolhido pelo próprio Deus. E durante esta semana, nós vamos falar um pouco sobre esse ministério de Paulo lá em Corinto. Nós iremos conhecer um pouco desse ministério que Paulo exerceu ali junto à igreja de Corinto. E como nós iremos perceber, essa igreja, ela tinha muitos problemas, vários problemas, e esses problemas que eles tinham lá não são muito diferentes dos problemas que nós enfrentamos hoje, quase 2000 anos depois. Os problemas se repetem. E é isso que nós vamos extrair dessas duas cartas de Paulo para nós entendermos o que Deus estava falando para os irmãos lá de Corinto através de Paulo e que Deus está falando também a nós hoje. Nós precisamos, irmãos, fazer uma mudança radical em nossa vida espiritual, a maneira como nós temos vivido o Evangelho nessa geração que nós estamos vivendo. E isso nós vamos ver com cuidado durante esses dias que se seguem. E ore a Deus, peça a Deus que abra a mente, ajude a entender e aceitar que nós precisamos melhorar muita coisa, mudar muita coisa, como é que nós estamos vivendo a nossa vida religiosa. E o Paulo, ele enfrentou os desafios lá de Corinto com a mensagem da cruz, não foi com outra mensagem, porque sabemos que a cruz era escândalo. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no verso 2, Paulo, ele escreveu: Pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Então, esta era a mensagem de Paulo, Cristo crucificado. E nós precisamos, irmãos, continuar pregando essa mensagem da cruz. Vocês já perceberam que as mensagens da atualidade quase não falam em cruz?
quase não falam em renúncia, quase não falam em salvação através da vida que Jesus deu por nós na cruz do Calvário. Eu estou falando de pregações de um modo geral, nas igrejas, nas redes sociais. Nós temos visto mensagens apenas de incentivo, mensagens que procurem animar as pessoas para continuar no seu dia a dia, mas a mensagem da cruz ela tem sido um pouco esquecida. E Paulo, ele se manteve fiel a essa mensagem, e essa mensagem é o caminho para enfrentarmos os desafios que nós temos na igreja atualmente. O apóstolo Paulo, como eu disse para vocês, ele foi chamado diretamente por Deus, não foi chamado por homens. Eu quero ler com vocês alguns versos bíblicos, onde Paulo diz, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, e no verso 1, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes. Vejam, Paulo foi chamado por Jesus Cristo pela vontade de Deus. Também aos Romanos, capítulo 1, e no verso 1, Paulo escreveu para os romanos: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Mais uma vez, ele confirmando aqui que foi chamado por Jesus Cristo e aprovado por Deus. Em Gálatas, capítulo 1, verso 1, também Paulo, ele começa a sua carta aos Gálatas dizendo: eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Aqui ele então está dizendo que não foi escolhido por um grupo de pessoas. Por exemplo, quando Judas se enforcou, os discípulos, os 11 que ficaram, escolheram um nome entre alguns que eles tinham para ser o discípulo que ocuparia o lugar de Judas, que havia se enforcado. E então ele diz aqui que não foi escolhido por um grupo de pessoas. É claro que os discípulos, quando foram escolher o substituto de Judas, eles oraram, eles pediram ao Espírito Santo para que indicasse qual seria a pessoa para ocupar o lugar de Judas. Agora, Paulo, ele não foi escolhido por um grupo de pessoas, ele não conheceu Jesus pessoalmente enquanto Jesus esteve aqui na terra. Paulo estava em outra região, e só depois que Jesus havia voltado para os céus é que Paulo foi para Jerusalém, mas ele era judeu, ele era zeloso, ele era fariseu, ele procurava cumprir à risca aquilo que os fariseus exigiam que fosse obedecido, e então Paulo ele começou a perseguir os cristãos, porque ele dizia que era uma seita para aqueles que eram do caminho. Que caminho? O caminho que seguia Jesus Cristo. E ele então perseguia, ele tinha a carta das autoridades, do sinédrio, dos sacerdotes, e ele ia nas sinagogas em busca daqueles que eram seguidores de Jesus, e ele dava ordem para que fossem presos, e alguns chegaram até a ser mortos, e isso tudo com consentimento de Saulo na época, antes de se converter, e depois ele passou a ser chamado de Paulo. Agora, aqui então, Paulo, ele diz que ele foi chamado por Jesus Cristo com a aprovação de Deus. Ele fala desse chamado, ele fala desse apostolado como um cumprimento da vontade de Deus. E Paulo está seguro de que a vocação dele não vem de homem, mas de Deus, conforme está em Gálatas capítulo 1, verso 1, que eu já li para vocês. Agora, nós lemos também em Jeremias, não vai falar aqui de Paulo, né? Mas aqui em Jeremias, no capítulo 1 e no verso 5, nós temos aqui um exemplo de que Jeremias também ele foi chamado por Deus desde o ventre de sua mãe. Jeremias capítulo 1, verso 5, nos diz aqui a palavra de Deus: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então vejam, antes que Jeremias nascesse, antes que fosse concebido no ventre da mãe, Deus já o havia escolhido. E assim também nós, irmãos, nós que aceitamos o chamado de Jesus Cristo, nós que somos membros
deste ministério, que procura ouvir e fazer a vontade de Deus, nós também fomos escolhidos por Deus, fomos chamados por Deus, e Deus tem um plano, uma missão para cada um de nós, é de ir e anunciar o evangelho da cruz, da salvação através de Jesus. Em Gálatas, que nós lemos o capítulo 1 e o verso 1, eu quero ler com vocês agora o verso 15, Gálatas, capítulo 1, e no verso 15, o apóstolo Paulo, ele aqui escreveu: Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele. Então, antes mesmo de Paulo nascer, Deus já o havia escolhido. Isso, claro, foi revelado a Paulo, depois dele se converter, foi revelado pelo Espírito Santo. E Paulo realizou um grande trabalho entre os gentios. Ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios e não dos judeus. É claro que ele pregava também para judeus, mas ele foi chamado para pregar àqueles que não pertenciam à nação judaica. Quando nós lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no verso 8, o apóstolo Paulo, ele se inclui entre aqueles que farão parte da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 8, por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que a graça divina o alcançou. E ele foi alcançado, como eu disse para vocês agora há pouco, para pregar o evangelho aos gentios. Aqui em 1 Coríntios 15, nos versos 5 a 7, o apóstolo Paulo, ele diz: apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Aqui, Paulo então vem falando, quando Cristo ressuscitou, ele apareceu a Pedro, apareceu depois aos demais discípulos, ele apareceu a cerca de 500 irmãos de uma só vez. Então, muitas pessoas confirmaram e tiveram este encontro com Jesus após a ressurreição de Jesus. Jesus, ele esteve aqui na terra 40 dias depois da sua ressurreição. E então, ele voltou para os céus e ele disse para os discípulos para que eles permanecessem unidos, buscando poder do alto, para que eles fossem revestidos para pregar o evangelho ali em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E isso aconteceu 10 dias depois que Jesus havia voltado para os céus, que foi quando se cumpriu o Pentecostes. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, e eles buscando a presença de Deus e o poder que Jesus havia prometido, quando eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, línguas que várias nações ao redor falavam, e eles então começaram a falar essas línguas para pregar o Evangelho. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele está à disposição de todos. Para isso, nós precisamos orar, clamar, pedir para que sejamos também revestidos desse poder para pregar o Evangelho com intrepidez, assim como os apóstolos pregaram e também como Paulo próprio pregou. Cristo, irmãos, ele não é apenas o centro do apostolado de Paulo. Cristo é o centro da vida. Cristo, ele precisa estar em nossos pensamentos, ele precisa estar em nossas afeições. E os discípulos, eles estavam cheios da presença do Espírito Santo, e prova disso é que Paulo menciona Jesus repetidamente nas sessões em que ele participava. Ele sempre saudava com ação de graça. E Paulo, ele amava tanto a Cristo que ele não conseguia deixar de pensar em Jesus e falar sobre ele. Vejam como que o Espírito Santo transforma a pessoa. Antes perseguia esse Jesus, os que seguiam a Jesus, e agora ele vivia com o seu pensamento voltado para Jesus, para o ministério de Jesus e também pelo sacrifício que Jesus fez por cada um, e era o desejo de Paulo compartilhar esse Jesus a todos com os quais ele tinha contato. Nós queremos agradecer a todos vocês que participaram hoje conosco deste primeiro estudo desta nova série.
e retornaremos amanhã para continuar este estudo e esperamos que o Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a buscá-lo cada vez mais e ter a certeza de que ele está presente em nós e que possamos também sentir o desejo de falar deste Jesus àqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe.